Olá, curiosos! Boa noite, curioso! Boa noite, curiosa! Que dia é hoje? Quinta-feira. Quinta-feira é dia de ouvirmos os grandes causos da TV brasileira com Magalhães Júnior. Boa noite, Magalhães! Boa noite, Marcelo. Boa noite, curiosa. Boa noite, curioso. Vai ser uma noite legal, né, Marcelo? Mas antes da gente começar, é melhor chamar o quê mesmo? Ó, esse programa vai entrar para a história, hein? Chama a vinheta! Bom, pessoal, pode ir sentando que lá vem história, não é isso, Magalhães? Marcelo, você sabe que quem vive de escrever está sempre atrás de uma história, pelo menos de um caos, né? E nesses 70 anos aí da televisão brasileira, 71, né? Praticamente, eu convivo com ela há pelo menos uns 60, né? Então, história da TV brasileira é o que não falta. Agora, muitas dessas histórias, elas estão relatadas em livros, em sites, até em depoimentos em rede social. Então, eu resolvi fazer o seguinte, eu selecionei 10 histórias, 10 causos, que não estão em nenhum lugar, Marcelo. Opa! Então é tudo história que você viveu ou ouviu dos protagonistas. Exatamente, né? Então como está na moda, eu vou fazer um programa on demand com você. Eu vou te pedindo, então, histórias. Vamos tematizar os pedidos. Por exemplo, já que são vividas por você, ou ouvidas, né, diretamente de quem as viveu, vamos começar com uma história que tem acontecido com alguém que trabalhou com você, Maga. Tá. Bom, então eu vou falar de é um amigo muito querido, saudoso. O nome dele era Aloísio Ferreira Gomes, mas ele era mais conhecido como Canarinho, né? Canarinho que era baiano, cantor, compositor, ator, diretor, um cara sensacional, era de uma generosidade a toda a prova, um cara doce, um coração enorme, extremamente criativo, principalmente em cena. E o Canarinho, ele era muito amigo do novelista Benedito Rui Barbosa. Benedito Rui Barbosa, autor de vários sucessos de novela, né? Terra Nostra, Pantanal, Os Imigrantes, O Rei do Gado, Renascer. E em 1971, o Benedito escreveu para a TV Cultura uma novela chamada Meu Pedacinho de Chão. Essa novela, Marcelo, ela foi dirigida pelo Dionísio Azevedo. E os dois primeiros capítulos, nesses dois primeiros capítulos, ou três por aí, o Benedito tinha criado um personagem chamado Rodapé, que era uma espécie assim de um menino de recado, de um coronel. Esse coronel era meio bruto. Como não era um personagem recorrente, era um personagem que teria uma participação pequena e não iria mais aparecer na novela, o Dionísio perguntou para o Benedito que ator que ele poderia indicar para interpretar. E o Benedito sugeriu o Canarinho, que na época estava em São Paulo, né? E foi muito engraçado, porque eu ouvi isso do Benedito Rui Barbosa. Eu não tenho amizade com ele, assim, mas eu ouvi dele numa entrevista que eu fiz com ele, mas o Canarinho já tinha me contado que começaram a gravar a novela. 2 dias depois que a novela tinha começado a gravar, o Dionísio Azevedo ligou para o Benedito Rui Barbosa e falou: Olha, Benedito, você me desculpa, mas não dá para gravar com o Canarinho, porque o Canarinho é fogo, ele começa, ele improvisa muito, tal. Ele falou, não,
tenha calma. Ele falou, não posso ter calma, porque o que era para ser uma simples cena, é uma primeira cena que ele apareceu, né? Ele era para ser uma cena de um recado. O Canarinho praticamente transformou num esquete. Roda aberta! Vai atrás, Pituquinha! O coronel tá aqui é uma fera! Eu não sou uma seca, não! Não é uma seca o quê? Vai, ela tá lá com o Serelepe de novo! Serelepe não é bicho, não! Ah, não discute! Vai logo, anda! Amolação do diabo! Bora! Epa, tudo aqui! Essa vida danada! Se vê que ela está na venda, hein? E não fica por lá, hein? Toma banho na soda! Vai logo! Eu que faço tudo aqui! Eu ainda tenho que tomar banho no cavalo, ainda tenho que fazer isso aqui! Eu sou homem, tá pensando o quê? Ainda tenho que ir atrás de menina aqui de pé! Eu não tenho nada que ver, que eu não sou uma seca, não! Eu sou homem! Pensando o quê? Preguiçoso! Preguiçoso não! Eu trabalho só de faço as coisas aqui! E não fica aqui! Chegando perto aqui! Eu só vou dessa vez, não vou mais, hein? Tá bom! Preguiçoso! Eu tenho que tomar uma palavra aqui! Bora! Mas afinal de contas, o Dionísio ficou bravo ou gostou da atuação do Canarinho? Bom, para resumir, o Dionísio falou: olha, Benedito, eu não sei o que você vai fazer, mas esse personagem tem que ficar até o final da novela. Então, gostou. Porque o Canarinho é bom demais, cara. Todo mundo se divertiu muito. Ele trouxe uma vertente de humor que a novela não tinha. E aí o rodapé, né, que era para ficar 1, 2, no máximo 3 capítulos, acabou participando dos 185 capítulos que a novela teve. Ô, Maga, e agora uma história curiosa de um programa de competição, que eu sei que você gosta. Bom, eu gosto, e esse eu curti bastante, porque, Marcelo, nos anos 1950, a Rádio e a TV Record criaram em conjunto uma competição que era exclusiva para a época de carnaval. Chamava-se Concurso de Resistência Carnavalesca. A ideia era simples, era tosca, mas era simples. As pessoas se inscreviam para pular o carnaval desde a meia-noite do sábado até a meia-noite da terça-feira. Olha só. Isso ia sendo... Não era transmitido direto, né? Mas a TV Record, em conjunto com a Rádio Record, ela começava a transmitir na meia-noite do sábado, quando dava início ao concurso, né? E ia dando alguns flashes durante a programação e encerrava na terça-feira à meia-noite. Era um tempo em que o carnaval começava no sábado e terminava na terça. Era uma época diferente de hoje, né? No começo, Marcelo, o palco era montado na Praça da Bandeira, mas depois ele passou para o Parque do Ibirapuera e depois ele foi realizado, inclusive, no ginásio do Ibirapuera. E eles ficam dançando sem parar ali, essa era a ideia. Quer dizer, não era sem parar totalmente, né? Cada concorrente tinha direito a 60 minutos de descanso, podia ser 60 minutos direto ou parcelado, mas isso só ocorria cada vez que eles completassem 24 horas sem parar. Aí o cara tinha direito a descansar 60 direto, então 10, depois mais 10, né? Quem completasse 40 horas, isso já nos anos 60, ganhava 500 cruzeiros. Quem completasse 50 horas, ganhava mais 500. Quer dizer, quem fizesse 60 horas, ganhava mais 500, ou seja, quem chegasse vivo no final do concurso ganhava 1.500 cruzeiros, né? Olha. Em 1957, por exemplo, o concurso começou com 313 concorrentes e terminou com 21. Para você ter uma ideia, Marcelo, né, nessas
4 noites, né? Foram executados nesse período 200 discos, LP. Né? Para quem não sabe, LP tinha 6 músicas de cada lado, eram 2 lados. Foram 200 discos, entre samba, carnaval, frevo, até quadrilha. Acabaram colocando. E, Maga, tinha uma comissão fiscalizadora para ver se ninguém estava meio que parando, assim, dando uma disfarçada? Tinha, né? Os fiscais, eles ficavam atentos para ver se o cara não estava dando nenhum migué ali, né? Participante não podia ficar dançando parado. Tinha que estar dançando em movimento. Se eles vissem alguém dando aquele famoso... o carioca que brincava, né? Que paulista pulava carnaval parado, só com o dedinho ali, o cara era desclassificado. Agora, tem um caso muito curioso envolvendo o grande Silvio Luiz, né? Aquele que estou de olho no lance, ou olho no lance, né? O Silvio, ele era repórter nessa época, né? Estamos falando aí 1961, 62, e o Silvio, obviamente, ao lado de uma câmera, ele procurava entrevistar alguns participantes, e ele ia dançando junto, né? O cara não podia parar, e ele começou a entrevistar uma moça, né? Era uma moça bonita, e ele falou, como é que tá? Mas faltava assim, umas 6 horas para terminar. A moça estava num prego, você via que ela estava muito cansada, e ele falou, de onde você é? Ele falou, eu sou de Pernambuco. Ele falou, pô, terra do frevo. Pô, dança um frevo aí. Não era nem frevo que estava tocando, mas a presença da câmera faz as pessoas se empolgarem, né? E ela deu ali uns passos de frevo, pulou, tal, não sei o quê, bababá. Pô, muito obrigado. Tal. Quando ele acabou de entrevistar, deu uma cãibra, ela, buf, caiu. Caiu e foi retirada do concurso. E ainda o Silvio teve que ouvir ela reclamar depois, em off. Pô, você me tirou do concurso, tal, etc. Pô, eu estava fazendo uma entrevista, né? Mas foi uma das coisas que aconteciam na TV ao vivo. Então, tinha muita coisa imprevisível que acontecia. Você contou do Canarinho, agora dessa moça que caiu. Vamos para a nossa terceira história, então. Um ator, uma atriz que entraria na categoria imprevisível, que tem uma história bacana para você contar. Bom, olha, ele não foi o único, mas eu não preciso lembrar, assim, pensar muito para lembrar do Walter Stewart, um dos caras mais malucos, mais imprevisíveis com quem eu tive a oportunidade de trabalhar. Você tinha roteiro, tal, etc., mas você nunca ficava muito tranquilo porque você não imaginava o que ele pudesse fazer em cena. Quando eu era pequeno, tinha um programa chamado São Paulo se Diverte, isso nos anos 60, pela TV Excelsior. A gente sabia que a última apresentação era do Walter Stewart, era um quadro circense, um esquete circense, que não tinha diálogo, mas você nunca sabia por onde ele ia entrar, por exemplo. Eu lembro que teve uma vez que era um quarto e você ficava olhando por onde ele vai entrar ao vivo e ele entrou em cena a partir da porta do guarda-roupa. Ele saiu de dentro do guarda-roupa brigando com uma barata, né? Você sabia que era uma barata. Então, ele era impressionante. O Walter Stewart, que foi um dos pioneiros da TV brasileira, né? Ele entrou na TV brasileira logo no primeiro ano, apresentando o Circo Bombril na TV Tupi, quando a TV Tupi era canal 3 ainda, TV Tupi de São Paulo. E em todos os seus programas, ele era imprevisível. E ele era imprevisível também no programa dos outros. E um dos casos mais antológicos aconteceu, TV ao vivo, claro, envolvendo o Walter Stewart, no tempo em que ele apresentava um programa chamado Olindo Topa Tudo. Pelo nome, você já pode imaginar que podia acontecer de tudo,
né? E ele envolveu um ator que era galã, que fazia o herói Falcão Negro, que era o José Parisi. Nós já falamos do José Parisi aqui, que ele apresentava, ele interpretava o Falcão Negro. Então, um dia, era um episódio do Falcão Negro, ali, final dos anos 50, então não tem videotape ainda, e o Falcão Negro lutava, era espadachim, né? Era capa e espada. Então ele está lutando ali, ao vivo, tal, etc., e de repente alguém bate a porta. Só lembrar para o curioso e a nossa curiosa que o Walter morava praticamente ao lado da TV Tupi, né? Eu fui à casa dele algumas vezes, era assim, 200 metros da TV Tupi, tinha uma padaria na esquina, na outra esquina onde morava o Walter. Então, quer dizer, era muito fácil ele estar ali presente. Então, o Falcão Negro está ali lutando, de repente alguém bate a porta. E era uma coisa que não estava marcada, né? E o José Parisi não era um cara bom de improviso, né? Ele era bom de luta, tal, etc. Aí ele acabou de lutar, bateu ali no figurante com que ele estava lutando. Quando ele abre a porta, era capa e espada, né? Época ali, medieval. Está o Walter Sturge de roupa normal, com um papel na mão falando, por favor, a sua graça, eu sou Falcão Negro, bravo, espumando, né? E o Walter falou, telegrama para Vossa Senhoria, entregou e foi embora. Quem estava presente disse que o Parisi bateu a porta do cenário, quase arrebentou o estúdio, acabou ali a encenação, acabou o episódio do Falcão Negro, diz que ele saiu na rua de figurino de Falcão Negro e foi a tal padaria real, que ele sabia que o Walter Stewart estava lá e o Walter realmente estava tomando cerveja. E teve tudo, vintou tomando deixa disso, segurou o Falcão Negro, né? Você é um maluco, tal, né? E diz que o Walter falava assim, você é um trouxa, você não tem improviso nenhum, tirando mau sarro, né? Bom, passa um tempo, vários telefonemas para a TV Tupi, dizendo que tinha sido muito engraçada aquela participação do Walter, que todo mundo, a gente era muito inocente a TV, né? A gente acreditava em tudo, achava que aquilo fazia parte do roteiro. E aí um dia está o Walter no seu programa O Lindo Topa Tudo, de repente alguém bate a porta. Não estava no script, mas para o Walter, está no script ou não fazia a menor diferença, né? Aí ele abre a porta e está quem está ali, o Falcão Negro. Né? Que o Zé Parisi falou, agora é minha vez de dar o troco. E aí o Falcão Negro disse, por favor, é aqui que mora o senhor Olindo Topa Tudo? E o Walter, mestre do improviso, falou, não, ele mudou. E aí o Parisi não sabia o que falar. Né? E aí o Olindo Topa Tudo, o Walter continuava mais, por favor, a sua graça qual é? Falcão Negro, né? Espumando de raiva. Falou, então, olha, se ele aparecer aqui, quer que eu dê algum recado? E o Falcão Negro, não, por favor, só entregue esse telegrama para ele. E foi embora, bateu a porta, quase derrubou o estúdio, né? E mais uma vez, telefonemas 1000 para a emissora, parabenizando por aquilo que hoje a gente chamaria de um crossover, né? Que é quando uma série se mistura com outra, parabenizando pela ideia que os diretores da emissora tiveram de colocar o Falcão Negro no Olindo Topa Tudo. Maga, vamos continuar na linha de herói, então. A quarta história tem que ser de herói, vai. Bom, então vamos falar do grande concorrente do Falcão Negro, né? Que era o Capitão 7. O Capitão 7, como o número sugeria,
foi criado na TV Record, Canal 7, em 1954, no mesmo ano que a TV Tupi, Canal 3, criou o Falcão Negro. O Capitão 7 era interpretado pelo ator Aires Campos, né? Que era um cara forte, bonito, galã também, só que era mais assim para o loiro, né? E ator, o cara. E as aventuras do Capitão 7 tinham uma pegada assim mais ligada às histórias de ficção científica. Envolvia extraterrestre e tal. Tanto é que o sucesso do Capitão 7 fez com que o personagem se transformasse em gibi. E no início dos anos 60, o Falcão Negro, que era capa e espada, lembrando que já a Tupi já era Canal 4, não era mais Canal 3, o Falcão Negro já não era um sucesso tão grande, né? Porque capa e espada naquela época já não fazia mais muito sucesso, perdia muito para faroeste, né? E para ficção científica, claro. Isso fez com que o dono da TV Tupi, que era o Assis Chateaubriand, que foi o homem que trouxe a TV para o Brasil, o que o Assis Chateaubriand pensou? Eu vou fazer um convite para trazer o Capitão 7 para os diários associados. E ele chamou o Aires Campos e fez uma proposta. Quem conheceu o Aires Campos disse que a proposta era tentadora, assim, muito mais do que o dobro do que ele ganhava na TV Record Canal 7. O convite era para ir para a TV Tupi, Canal 4. E praticamente eles selaram o acordo, né? E aí diz que o Aires falou, vou ter muito prazer de trazer o Capitão 7 aqui para a TV Tupi. E o Assis Chateaubriand disse, não, só que aqui ele vai ter que ser Canal 4. Então, vai ser Canal 4, vai ser o Capitão 4. Ele falou, não, mas eu sou o Capitão 7. Sim, mas aqui é o Canal 4. Você vai ser o Capitão 4. O Aires falou, então, sinto muito, eu não venho, porque o Capitão 7 jamais será rebaixado. E foi embora. Simples assim. Vamos lá, então, agora assim, sem ser super-herói, mas um personagem, uma história engraçada sobre um personagem, Maga. Olha, eu sou fã desse cara de quem eu vou falar. Eu sempre fui, desde pequeno, e tive o privilégio de trabalhar com ele, né? Eu selecionei um personagem criado pelo Manuel de Nóbrega, o homem que criou a Praça da Alegria. Esse personagem que o Manuel de Nóbrega criou, ele criou para ser interpretado pelo Ronald Golias. E o Golias é um dos meus ídolos do humor, né? Eu já canso de falar que eu tive o privilégio de trabalhar com ele na Praça Nossa, no Bronco, na Bandeirantes, e fazendo a escolinha do Golias ali no SBT também. E esse personagem chamava-se Professor Bartolomeu Guimarães. Nós já falamos dele aqui no Quem Te Viu, Quem Te Vê, né, Marcelo? O professor Bartolomeu Guimarães era um velhinho, quase centenário, que de vez em quando até dormia quando ele conversava com alguma pessoa. E, naquele tempo, quando se criava um personagem, deixava-se muito por conta do comediante elaborar principalmente as características físicas do personagem. A criação do Bartolomeu Guimarães não era para Praça da Alegria, para um outro programa, e ele iria contracenar com o Carlos Alberto de Nóbrega. E o Golias, lendo o script, perguntou para o Carlos Alberto, falou, mas como é que é esse personagem? Ele falou, olha, meu pai criou com base no meu avô, que era o pai do seu Manuel. Você conhece o meu avô, com base nele. Ele falou, tá bom. Então, aquele jeito do Golias, né? Deixa comigo. E ninguém viu o que o Golias elaborou para a estreia do personagem. E o Carlos Alberto me contou isso, né? Que ele estava em cena,
a última entrada, quer dizer, o último quadro daquele programa seria a estreia do Bartolomeu Guimarães. Ele estava fazendo o penúltimo quadro. Quando ele olhou para o bastidor, ele viu a figura do Golias, que era um velhinho com uma capa preta, uma barbichinha, uma peruca de cabelo comprido, um guarda-chuva e já arcado. Ele já começou a rir, é só de ver o personagem. Quando o penúltimo personagem saiu, quando o Golias entrou em cena, o público, que era ao vivo, com presença de público, começou a rir. E ele veio devagar, porque era um velho, sentou, e o Golias sabia fazer muito bem isso. Ele olhou para o Carlos Alberto e disse: Bartolomeu Guimarães. E o Carlos Alberto não esperava aquela voz. E o Carlos Alberto começou a rir. O público começou a rir. Os câmeras começaram a rir. E o Carlos Alberto não conseguiu dar sequência ao quadro. Quer dizer que ele estreou sem ter estreado. Estreou sem ter estreado. O Golias saiu, o Golias ficou em cena, todo mundo rindo. Ele ficava fazendo aquelas caras que ele sabia fazer muito bem. Ele saiu e o programa terminou, né? E ele só foi estrear para valer na outra semana, né? E na outra seguinte, na semana seguinte, ele acabou usando até o mesmo tempo, o mesmo texto, né? Uhum. E o personagem passou a fazer um grande sucesso, principalmente porque ele tinha uma característica muito especial, uma outra, além de dormir. Ele gostava de banheiro. Então, eu faço coleção de quadrinhos de banheiro. Eu sei, mas recita uma aí pra gente ver como é que é. Para escrever o teu amor, o teu nome, para escrever o teu nome inteiro, escolhi este lugar aqui para que saibas, amor, primeiro, que os que estão sofrendo pensam em ti. Foi. Ô, professor. Professor? Foi, Bartolomeu Guimarães. Algum problema? Do que se trata? Não, estamos aqui homenageando os seus poemas, as suas quadrinhas. Você gostou? Ah, interessante, muito interessante. Mas só que eu não entendo nada de banheiro, né? Mas frequenta. Não. Maga, então vamos aproveitar o Golias, né? Você já trabalhou com os maiores nomes do humor nacional. Vamos pegar um outro, agora número 6, a curiosidade, a história número 6. Algum outro personagem do humor nacional, vai? Eu já trabalhei e ainda trabalho. Né? Sim, Isso sim. que é legal, né? De trabalhar com grandes nomes do humor. Mas eu vou falar de dois deles, então, Marcelo. Eu vou falar por atacado. Tá. É o Rogério Cardoso, né? O inesquecível Rolando Lero da escolinha do professor Raimundo, né? O Rogério, ele sempre foi, utilizando a linguagem tanto da televisão quanto do teatro, ele era um magnífico caqueiro, né? Ele sabia, o caco é aquele momento de improviso do ator ou da atriz, né? E o Rogério sabia criar caco como poucos, né? Ele tirava muito proveito, inclusive, da sua expressão séria. Né? Ele era muito cínico em cena. E teve uma vez, na TV Excelsior, ele participava de um esquete que era ambientado num navio corsário. E ele era, assim, tipo um imediato, né? E tinha um momento em que o comandante dava uma ordem para ele, né? Imediato, diga que mandei todos os marujos para a ponta do navio. E o Rogério, ele seguiu a cena, ele estufou o peito. E ele falou: marujos, o comandante ordena que é para vocês irem. E aí vem a genialidade, né, do cara que coloca o caco. Porque ele falou: marujos, o comandante ordena que é para vocês irem para...
É para eles irem para onde, comandante? Bom, precisa dizer que o comandante eles não barrei, os marujos também, só que o Rogério permanecia em cena com aquela cara cínica e, olha, já era videotape, ainda bem que o diretor teve a sensibilidade de não cortar a cena, né? Essa cena foi ao ar desse mesmo modo. Ô, Maga, você falou que eram 2 comediantes. Quem é o segundo, então? Quem é o outro? Bom, o segundo é o mestre, né? O mestre Chico Anísio, um dos maiores criadores de personagens que a gente conhece, né? Nossa, foram mais de 2 centenas, talvez, de personagens. E o Chico começou a comandar os seus próprios programas em televisão a partir dos anos 1960. O primeiro deles foi o Chico Anísio Show, né? E teve um caso muito interessante, porque o produtor do Chico Anísio Show, produtor em geral é quem vai dar o aviso de que alguém vai ser mandado embora, de que precisa diminuir o elenco, aquelas coisas, né? O diretor nunca faz isso, em geral. Uhum. E o produtor se aproximou do Chico, que tinha uma característica, ele podia... O Chico era um cara muito generoso. Ele não suportava uma coisa, português incorreto, né? E o produtor tinha que dizer para ele, enfim, que eram precisos ser demitidos 2 atores do elenco. E ele falou: Chico, eu estou com um problema. E o Chico falou: não. Ele falou: não, Chico, eu estou com um problema. O Chico falou: não está não. Não, Chico, eu estou com um problema. Não, você está enganado. Porque você está me dizendo que você está com um problema. Na verdade, quem diz que tem um problema, tem 2. Uhum. Aí é que o cara percebeu que ele estava... Bom, agora que eu já resolvi o seu problema, me diga qual é o seu. Eu falei: não, esquece. E foi embora e ninguém foi demitido, porque o cara não teve coragem de continuar a conversar com o Chico depois dessa lição, que era a característica do Chico. Vamos para um programa infantil, então, que é outro tema que você gosta de relembrar. Essa já é a 8ª, hein? Eu estou aqui contando. Bom, é um programa que tem um personagem que eu amava, eu gosto até hoje. Agora, você, eu tenho certeza que amava muito mais, né? Porque é um personagem que monopolizou todas as atenções a partir do final, né? Dos anos 1960, permeou boa parte ali dos anos 1970, chamado Topodídio. Esse eu sei que você gosta. Olha aqui, ó. É lógico. Eu sabia, né? O Marcelo é apaixonado. Eu descobri essa semana que tem no programa, na nossa turma, um mais tarado pelo Topodídio do que eu, professor Fábio Dias. Olha. Então, ele vai gostar de saber dessa história, Marcelo. Topodídio, né? Que em português a tradução seria o Rato Luizinho, né? Que, na verdade, o personagem do Ratinho foi criado na Itália, pela Maria Perego. Topodídio, que estreou em maio de 1969, participando de um programa chamado Mr. Show, programa de auditório que mesclava humor, música, entrevista, e era comandado por ninguém menos do que o Agildo Ribeiro. E a parceria do Agildo Ribeiro com o Topodídio foi imediata. Inclusive, nós já falamos disso aqui no programa. A participação do Topodídio era de 15 minutos, mas era fantástica, né? Os textos eles eram criados por uma equipe italiana, que era a mesma que manipulava o boneco, né? E eram adaptados à realidade nacional pelo Borjalo e pelo próprio Agildo.
Só que tem um detalhe. A voz do boneco, Marcelo, era do italiano Peppino Mazzullo, que não falava uma palavra sequer em português. Uhum. Mas ele decorava o som das palavras do texto e interpretava. E o Ratinho, você sabe muito bem, né? Ele se transformou em febre aqui no Brasil. O Ratinho, com orelhudo, mostra ele de novo, Marcelo. Só para... Aqui, ó. Olha, Aqui, ó. as orelhinhas dele. Agora, você imagina aquele cara que tivesse orelha de abano, né? Príncipe Charles. Topodídio, né? Uhum. Ou, se fosse o Príncipe Charles, seria Mausoleo Low, né? Uhum. Mas o programa Mr. Show ficou no ar até setembro de 1970. Depois o Topodídio retornou ao Brasil nos anos 1980 pela Rede Bandeirantes. Ali ele contracenava com o Ricardo Petralha, e a voz e manipulação era feita pelo Laerte Sarrumor, que era da banda Língua de Trapo, banda paulistana, né? E depois foi feita pelo ator e dublador Cassiano Ricardo. Mas voltando ao tempo do Agildo, por causa do Mr. Show e por causa do Topodídio, o Agildo era muito assediado pelos fãs. Fãs dele, Agildo, e os fãs do Topodídio. A maioria acreditava que o Topodídio estava sempre com o Agildo. Então, o Agildo, que na verdade era o amigo do Topodídio, né? Onde ele fosse, ele causava furor. Podia ser cinema, praia, teatro, restaurante. Ficou célebre a cena de uma senhora que abordou o Agildo no restaurante e insistindo para que ele confirmasse que o Topodídio estava escondido no bolso do paletó. E o Agildo, que querendo ali almoçar, jantar, dizia que não, mas a senhora insistia, não. Diz, ele está aí com você, fala a verdade. Né? Ele está com até que o Agildo falou, bom, não tem outro jeito, é melhor concordar. E o Agildo falou, tá bom, minha senhora, o Topodídio está aqui comigo, está no meu bolso. Ele falou, verdade? Sim, senhora. Está com você mesmo? Tá, sim, senhora. Mentiroso. E virou as costas e foi embora. Que louco. Maga, você começou esse programa falando que os roteiristas, né, quem escreve, de modo geral, para a TV, para o rádio, para a televisão, quem escreve livros, está sempre à procura de boas histórias. Então, eu vou te pedir agora, na história número 9, que você lembre algum causo aí com um companheiro seu de ofício, né? Alguém que também escreva, vai. Bom, nós trabalhamos juntos. No início da carreira, ele me ajudou muito. Ele era um cara genial, extremamente criativo. Eu aprendi muito com ele. Nós trabalhamos juntos na TV Record, na TV Bandeirantes e no SBT. O nome dele, Wilson Vaz. Wilson Vaz também era ator, mas o forte dele era a criação, sobretudo para criar personagem com bordão, né? Ele criou e interpretou um personagem na Praça é Nossa, que era um cara que entrava com um saco dizendo, ajude a encher o saco do pobre, né? E desse personagem nós também já falamos aqui, que quando ele criou, na verdade ele criou para o Vejo Gordo na Globo. Esse personagem foi interpretado pelo Martim Francisco. Na Praça é Nossa foi o próprio Wilson quem interpretou. E olha que interessante, uma vez o Wilson, ele me disse assim, ele não falava Magalhães, ele falava Magalhães Z. Magalhães Z, eu estava assistindo o Miami Vice, que era uma série ali, anos 80, anos 90, e um dos personagens falou assim, me engana que eu gosto. Eu falei, legal. Eu não entendi muito. Pô, na mesma semana, ele criou um personagem que era uma crítica social e usava esse bordão. Eu não quero que votem em mim se não acreditarem em mim.
Se não acreditar, pode deixar de votar. Me engana que eu gosto. Mas esse não é a grande história do Wilson, né? Não, a grande história do Wilson acontece no tempo da TV Record, anos 60. A TV Record com o maior cast de humor. Você imagina, Manuel de Nóbrega, Chico Anísio, Renato Corte Real, né? E naquela época havia, às segundas-feiras, uma reunião de todos os comandantes de programa, para fazer uma reunião para tratar de assuntos, às vezes pegar uma pauta em comum, né? Quando chega aquela época que tem uma data festiva, né? Uma proclamação da independência, por exemplo, essa data deveria ser festiva, né? Sei lá, Dia das Mães, a semana que vai acontecer o Dia dos Pais, ou o Dia da Criança, tal, etc. Bom, um dia o Wilson procurou o seu Manuel de Nóbrega e falou: seu Manuel, eu tenho aqui 1000 piadas, o senhor não quer comprar? Aí o seu Manuel pegou, essas 1000 piadas estavam escritas em papel jornal. O Wilson adorava escrever em papel jornal. Diz que ele começou a ler, ele foi até a 3ª página, era só o filé do humor. Ele falou: pô, Wilson, quanto você quer? O Wilson deu um preço ali, falou, pagou. Aí passam-se algumas semanas, começa a tal reunião de segunda-feira e o Chico Anísio, com todo o respeito, né, que ele tinha pelo senhor Manuel, falou: senhor Manuel, eu, com todo o respeito, eu queria dizer que semana passada o senhor usou uma piada que eu coloquei no meu programa. Essa piada, para não bater piada, né? Aí o senhor Manuel falou: não, mas é que eu comprei essa tal piada, que o Chico disse qual era, eu comprei do Wilson Vaz. E o Chico falou: eu também. Aí o Renato Aragão falou: não é o Renato Aragão, perdão, Renato Corte Real. Ele falou assim: não, espera um pouquinho, porque no programa do seu Manuel, que era Praça da Alegria, eu também vi uma piada que era minha, que eu coloquei no programa ali, Corte Real Show, mas eu vi também uma que estava no seu programa, Chico, né, que também está no meu programa. Não, mas como é que pode? Eu falei: não, porque eu comprei também 1000 piadas do Wilson Vaz. Ou seja, o Wilson Vaz vendeu as mesmas 1000 piadas para Chico Anísio, Renato Corte Real e Manuel de Nóbrega, sendo que os 3 trabalhavam na mesma emissora que ele, o Wilson Vaz. É coisa de gênio. Muito bom. Maga, chegamos à 10ª história para a gente fechar o programa. Está faltando uma presença feminina aqui. Vamos terminar, então, com um caos ligado a uma atriz, uma apresentadora. Vamos lá. Eu vou falar de uma mulher que foi muito importante como figura representando o empoderamento feminino na TV, numa época em que esse termo sequer era usado. Ela se chamava Xenia Beer. A Xenia foi uma das que participou de um programa feminino muito marcante na TV brasileira, chamado TV Mulher, na TV Globo. Era um programa matinal, né? E ela passou também pela extinta TV Manchete. A Xenia Beer passou pelo SBT e passou pela TV Bandeirantes. Aliás, na TV Bandeirantes, ela apresentava um programa chamado Xenia e Você. E aí ela está um dia apresentando o programa Xenia e Você e chega ali o famoso intervalo comercial, programa ao vivo. Não que não houvesse videotape, mas programa à tarde, programa ao vivo, né? Para falar diretamente com a mulher. E aí chega alguém do RH, fala: dona Xenia, ela está ali no bastidor. O break comercial está rolando, fala: olha,
eu tenho a triste notícia, trazer a triste notícia de que a senhora, a TV Bandeirantes não vai mais contar com os seus serviços, a senhora está demitida. Ela começou a chorar, né? Só que aí volta do break comercial, ela entra, ela não estava conseguindo conter a emoção e começa a chorar na frente da câmera, falando: gente, se vocês me desculpem, mas hoje é o último programa Xênia e Você, porque eu acabei de saber que o programa vai terminar e, na verdade, a minha participação nessa emissora vai terminar. E é uma coisa natural, o diretor da emissora está na sua sala, em geral, com a televisão ligada na própria emissora. Uhum. E alguém do alto escalão da Bandeirantes estava vendo isso e falou: mas quem mandou a Xênia embora? Né? E desceu, que a gente trabalhou lá, a gente sabe, né, que a diretoria fica no 4º andar. E aí aquela coisa tal, quem mandou a Xênia embora? Não, quem foi mandado embora não foi a Xênia. A ideia, a ordem aqui foi para mandar uma funcionária chamada Vilma Barreto. Quem foi falar para a Xênia falou errado. O detalhe é que Vilma Barreto era o nome de batismo da Xênia Beer, né? Então, quem do RH precisa mandar alguém embora. Precisa mandar alguém embora que ganhe muito. Acho que pegaram ali uma lista, né? Olha, essa Vilma Barreto ganha muito. É ela que vai embora. Olha só. Né? Aí alguém passou para alguém, chegou ali, essa daqui é a Xênia, foi falar para a Xênia. Aí, no outro intervalo, procuraram a Xênia, olha, Xênia, foi um engano, né? Até quem foi falar do engano falou: quem vai ser mandado embora é Vilma Barreto. Eu falei: mas sou eu! Não, esquece. Não é Vilma Barreto, não é Xênia, foi um engano. Tá? Aí ela, quando volta do break, ela volta, né, já enxugando lágrima, tal, deve se recuperando. Olha, gente, tudo não passou de mal entendido. Xênia e Você continua, e vamos em frente, tal, etc. E programa ao vivo, com RH ao vivo, com uma Vilma Barreto ao vivo. Acontece de vez em quando essas coisas. Maga, me diverti muito aqui, ri muito com as histórias saborosíssimas. Olha, 10 grandes histórias. Né? Melhor que isso, só as 1000 piadas do Wilson Vaz. Eu acho que ele deve ter vendido para você. Ele deve ter vendido para você também. Ele não vendeu 1000, mas olha, a Isabel, que é a viúva do Wilson Vaz, ela cedeu, né? Não foram 1000, mas ela cedeu uma boa parte do que o Wilson deixou depois que ele se foi, né? E fica aí, eu faço essa brincadeira das 1000 piadas do Wilson, mas é com muito carinho, que ele foi um cara maravilhoso, eu adorava o Wilson, e fica aí uma homenagem. Eu estou homenageando o Wilson, homenageando todos aqueles que escrevem para a televisão brasileira. Maravilha. Então, gente, não esqueçam de deixar o like, o comentário, compartilhar o programa, quem te viu, quem te vê, e nós estaremos aqui, né? Você está vendo no Facebook ou no YouTube, no sábado, às 10 da manhã, com o Olá Curiosos, que sempre traz um trecho do programa do Magalhães. Mas, quem quiser acompanhar todos os outros, perdeu algum, né? Uma semana que não conseguiu ver, estão todos no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. É só clicar em playlists, procurar o Quem Te Viu, Quem TV, estão todos ali. Maga, sensacional, hein? Estou aqui, me diverti demais. Muito obrigado, viu? Bom, quem agradece sou eu, porque você sabe, né, que contar história é o nosso negócio, né? E como que é? Quem conta um conto, não, aumenta um ponto. Você imagina, né? Quando o Maga começou a contar essa história do Wilson Vaz, ele tinha vendido 100 piadas. Já está em 1000, gente. Agora, você imagina, né? Quem daqui, desses curiosos e curiosas, for contar na frente, vai chegar a 1 milhão. Tranquilo. E olha, meu cachorro está passando ali atrás. Não sei se você viu, olha lá. Eu vi, olha o Jack ali. Veio nos cumprimentar.
Maravilha. Tchau, Jack. Tchau, Magá. Até a semana que vem. Tchau, Até gente. semana que vem.